Como é bom podermos adorar Ele através dos cânticos, dos louvores, podermos erguer as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, para engrandecer aquele que é digno de ser engrandecido. Mais uma vez, quero externar minha gratidão ao pastor Ataíde. Que Deus abençoe sua vida, sua esposa missionária, toda a sua família também, todos os demais irmãos, parabenizar por esta linda festividade. Hoje a minha esposa não está comigo porque também temos culto lá na IBM Bahia. Ela ficou me substituindo, tá bom? Mas mandou um abraço para todos vocês e dizer que é muito bom estar aqui com esta igreja. Quantos dizem amém? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lamentações de Jeremias. Hoje eu gostaria de meditar com vocês, mais precisamente no capítulo 3, e o verso de número 21 até o verso de número 24. Gostaria de frisar aquilo que foi escolhido, aquilo que Deus colocou no coração do vosso pastor, da vossa liderança, de todos vocês, para que pudéssemos refletir nesta noite, mais precisamente falando acerca de pilares da esperança. Eu gostaria de meditar com vocês. Capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de número 21 até o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Mas quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Repita comigo o versículo de número 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Fecha teus olhos. Senhor Deus, nós queremos te exaltar, bendizer, engrandecer o teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou nesta noite. Graças te damos pela oportunidade de te louvar, pela oportunidade de te engrandecer, de bendizer o teu nome. Senhor, até este momento foi nos oportunizado de erguermos as nossas mãos e entregarmos a ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, e estes louvores prepararam os nossos corações para recebermos a boa semente da tua palavra. Por isso, eu te peço, fala conosco, exorta, consola, admoesta, que a tua palavra seja ministrada e encontre guarida em nossos corações. Se você concorda com esta oração, diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, nós meditamos um pouco ontem acerca do contexto histórico em que Jeremias exerceu o seu ministério, mas algumas informações faz-se necessário nós destacarmos a priori. Dentre elas, Jeremias foi um dos profetas conhecidos como profeta pré-exílio, aqueles que exerceram seu ministério antes do cativeiro babilônico. Jeremias, mais precisamente, ele prega, profetiza durante aproximadamente 40 anos, pregando para uma nação que era de dura cerviz, acompanhou mais de 4 reis, 4 monarcas. Todavia, ele não logrou êxito no seu ministério sob um prisma humano, ou seja, o povo não acatou a mensagem de Deus pelos lábios de Jeremias e, consequentemente, eles viram ou receberam sobre si a ira de Deus através ou por meio do Império Babilônico. Foi isso que aconteceu, sendo submetido ao exílio debaixo de 3 investidas em 3 momentos distintos. A última investida de Nabucodonosor, que foi a mais terrível, no ano 586, trouxe uma devastação generalizada, muralhas derrubadas, destruídas, templo destruído, povo levado para o cativeiro. Foi um cenário de dor, de angústia, de aflição, um cenário realmente que trouxe tragédias terríveis, indizíveis para aquela nação conhecida como o povo de Deus. E há quem diga, a maioria dos estudiosos compreende que foi nesse momento que Jeremias ele vai
redigir o livro de Lamentações. Jeremias era um profeta oriundo de uma região conhecida como Anatote, uma região que habitavam aqueles que foram rejeitados por Deus através da vida, os descendentes de Eli. Eles foram habitar na região de Anatote quando Salomão ascendeu ao trono. Ele era alguém de uma família sacerdotal e Deus o chamou, ainda em tenra idade, ainda jovem, para que ele passasse a ser um profeta de Deus, pregasse a nação, ministrasse a nação, admoestasse, preparasse a nação diante dos iminentes perigos que estavam para acontecer contra Israel. Enfim, em decorrência da desobediência, da dura cerviz, da indiferença, para com a palavra de Deus, o Senhor trouxe juízo contra esta nação. E a maioria dos estudiosos entendem que Jeremias, ao se defrontar com as muralhas derrubadas, com o cenário de destruição e de morte, ele começa a lamentar diante do Senhor. Ele expressa a sua dor, as suas queixas, as suas angústias, diante daquele cenário de dor e de aflição. Todo o livro de Lamentações, ele traz em seu bojo justamente este contexto. Nós observamos, queridos, que o poema aqui descrito, principalmente no capítulo 3, porque nós temos aqui um texto que é escrito em forma de acróstico, ou seja, cada parte desse texto aqui, ele traz a sua primeira frase tendo a letra do alfabeto hebraico. Ele é escrito na primeira pessoa. Se você observar, verso 1 do capítulo 3 diz assim: eu sou o homem que vi a aflição causada pela vara do seu furor. Embora seja escrita ou descrita na primeira pessoa, ele representa a angústia, a dor e a aflição de toda a nação de Israel. É exatamente isso que nós observamos. Ele vai expressar a sua queixa. Ele demonstra principalmente do verso 1 até o verso 18 essa tensão, dizendo que Deus os havia julgado, Deus havia pesado a mão sobre esse povo. Era como se o próprio escritor sentisse que Deus estava sendo indiferente à sua dor, à sua angústia, à sua aflição. Até o verso de número 17, e quando chega no verso 18, nós temos aqui o ápice dessa angústia, dessa aflição do coração de Jeremias e consequentemente de toda a nação de Judá. Se você observar, o verso 18 ele diz assim: a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Então eu chego no verso 18 com alguém que perdeu a esperança, com alguém que está esgotado, com alguém que está desanimado, com alguém que está aflito, com uma nação que está aflita. Todavia, a vida, a história não termina no verso de número 18. O texto ele segue, e quando eu chego no verso de número 19 e verso de número 20, observamos que há uma oração a Deus. Agora o escritor volta-se para Deus, clama a Deus, suplica a Deus e diz: lembra-te da minha aflição. Ele roga para que Deus intervenha, para que Deus lembre-se, para que Deus atente para a sua dor, para a sua angústia, para as crises que ele estava enfrentando. Exatamente esta a proposta do verso 19 e o verso de número 20. Ele ora, ele intercede, ele clama e ele segue a narrativa. Logo adiante ele se desliga de todas essas angústias. Após esta oração, após clamar a Deus, após suplicar a Deus e apresentar as suas dores, ele se desliga de tudo isso e na quietude, nesse marasmo da sua alma, vem uma mudança, e há uma mudança completa, repentina, no versículo 21, 22 até o verso de número 24. Ele entende que o abatimento e a angústia era proposital ou era pedagógico. Deus tinha um propósito, e em decorrência
consequência disso, ele propõe-se a mudar o foco diante desse contexto. Ao invés de ficar preso na dor, ao invés de ficar atribuindo a Deus a culpa dos danos e aflições, ele resolve policiar a sua mente acerca daquilo que ele pensava, acerca daquilo de como ele examinava ou analisava esta situação. Já dizia Salomão que de tudo que o homem deve guardar, ele primeiramente deve guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É preciso guardar a mente acerca do que aquilo permeia a nossa mente, o que permeia o nosso coração, que toma conta do nosso ser. E nós observamos que verso 21 em diante, ele vai mudar de maneira completamente o seu foco, não olhando para as dores, não olhando para as angústias, não olhando para as aflições, mas ele permite, ou conversando consigo, ele decide de maneira resoluta no verso de número 21, mas quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Perceba, há uma mudança drástica. Verso 1 até o verso 18, ele está desesperado. Não tem vida, não tem esperança, não tem expectativa. Verso 19 e 20, ele ora. Verso de número 21, ele diz, mas eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O Dr. Rousseau Shedd diz que o sentido aqui seria, fará voltar ao coração, trazer à memória isso, é trazer ao lume, é trazer de volta, é dar destaque, é dar ênfase apenas aquilo que produziria uma expectativa otimista quanto àquela realidade. Naturalmente nós temos aqui uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de uma expectativa otimista quanto ao amanhã. Primeira coisa que ele nos ensina é, diante das aflições, guarde o seu coração. Diante das dores, guarde o seu coração. Diante das perdas, guarde o seu coração. Não permita-se ser bombardeado. Não permita-se ser assaltado por nada que tire o teu foco, a tua confiança, a tua fé, a tua estabilidade. É preciso que nós perguntemos a nós mesmos o que temos pensado, acerca do que temos refletido, o que temos permitido encontrar guarida no meu coração. Existem coisas que vêm e eles vêm para nos abater, eles surgem para nos fazer esmorecer, eles surgem para nos lançar para baixo. Quantas vezes, queridos, você sai de um culto maravilhoso, após uma ministração, após um louvor, após uma palavra, você sai com a sua alma regozijando, crente, confiando em Deus, e de repente basta alguém questionar e dizer, mas para que toda essa alegria? Não percebes como a tua vida está? A situação está perdida, as circunstâncias são adversas. Então diante disso você permite que essa palavra venha, e quando encontra guarida, ela te abate, ela te aflige, ela te entristece, ela lança-te ao solo. E é preciso que você esteja alerta e você diga, eu não vou permitir vir ao meu coração aquilo que não me dá esperança. Eu não vou permitir adentrar no meu ser interior aquilo que não produz uma expectativa otimista quanto ao amanhã. Esta foi a decisão que o escritor de Lamentações, ou Jeremias, propriamente dito, ele fez. Eu vou policiar a minha mente. Eu só vou deixar vir aquilo que produz esperança. Pastor, mas quais são os pilares desta esperança? A esperança do crente, ele tem base, tem fundamento, ele tem alicerce. Sobre o que? Em cima do que Jeremias fundamentava a sua esperança? Ele deixa bem claro, eu não vou permitir que qualquer coisa invada a minha alma, apenas aquilo que me edifica, apenas aquilo que produz uma expectativa otimista quanto ao amanhã. E algumas coisas ele traz à tona, e eu quero destacar com você. Primeira delas é o que está no verso de número 22. Ele diz assim, verso 22, a primeira parte ele diz, a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Diga assim comigo, a primeira coisa, diga comigo, o alicerce da esperança, conforme Jeremias, diga assim, são as misericórdias de Deus.
Perceba, primeira coisa que Jeremias entende que produziria ou sustentaria a esperança quanto ao amanhã são as misericórdias do Senhor. A misericórdia, ela fala da sua aliança de misericórdia ou a ação benéfica de Deus para com o seu povo. John MacArthur, a comentar esse texto, ele diz que essa palavra em hebraico, ela aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento e refere-se ao amor gracioso de Deus. É um termo abrangente que significa amor, graça, misericórdia, bondade ou compaixão. É isso que o escritor está dizendo. Eu posso ter esperança quanto ao amanhã, porque eu sei que o meu Deus é misericordioso, queridos. A misericórdia é uma das características mais belas em Deus, porque ela traz o sentido miséria e coração. É um Deus que coloca o coração na miséria do homem. É o Deus que sente a dor do homem. É um Deus que sente ou coloca-se no lugar do outro. Ele não é um Deus indiferente, egoísta, distante. Ele é um Deus altruísta, empático, próximo. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele está aqui conosco. Ele é o Emanuel. Então ele está dizendo, primeira coisa, eu posso ter esperança quanto ao amanhã, porque a misericórdia em Deus. O nosso Deus não é feito de barro, de pedra, de ouro. Ele não é um Deus com um coração petrificado. Ele é um Deus de misericórdia. É isso que Jeremias está dizendo. As muralhas estão derrubadas, o povo foi levado para o cativeiro, as famílias foram envergonhadas, o cenário é de dor, de destroço, de desilusão, de aflição, mas Jeremias diz, é possível ter esperança no meio desse vale, é possível ter esperança no meio dessa dor, é possível ter esperança no meio dessa crise, é possível ter esperança no meio desta aflição. E qual é a base dessa esperança, Jeremias? Meu Deus é misericordioso. Queridos, entendam uma coisa, quantas vezes diante dos cenários contrários da nossa existência, nós começamos a dizer, Deus, eu perdi o sentido, eu perdi o norte, eu perdi a razão, parece que as coisas estão indo de mal a pior, e eu digo para você, continue crendo que haverá mudança, porque o teu Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que sente a tua dor, é um Deus que sente a tua angústia, é um Deus que conhece os teus, os meus e os teus sofrimentos, é um Deus que entende os nossos conflitos, e por isso você pode nesta noite erguer a mão para o alto e dar o melhor glória a Deus que você puder. 3 características da misericórdia de Deus são destacadas aqui. Primeira coisa que eu preciso entender é que a esperança ela está fundamentada na misericórdia de Deus. É por isso que Jeremias disse, eu tenho esperança. 3 características desta esperança são, em primeiro lugar, aqui está no verso 22, confira comigo. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Ou seja, se eles ainda estavam vivos, deviam unicamente a misericórdia divina. Eles foram para o cativeiro, tiveram perdas, tiveram danos, mas ainda estavam vivos. E isso devia-se à misericórdia de Deus. A razão deles ainda estarem de pé era porque Deus ainda continuava sendo misericordioso. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Se aqui estamos não é por causa dos nossos méritos. Se aqui estamos não é porque somos bons, somos os melhores, os mais preparados, os mais perfeitos. Se aqui estamos é porque existe misericórdia em Deus. A misericórdia dele é o que te mantém de pé. A misericórdia dele é o que sustenta a tua casa. A misericórdia de Deus é o que sustenta a tua vida. A misericórdia de Deus é o que sustenta a tua família. A misericórdia de Deus é que sustenta o teu ministério. A misericórdia de Deus é que ainda te mantém respirando no meio de tantas dores e aflições. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não existisse misericórdia em Deus, nós já teríamos
sido consumidos de um todo, de maneira imediata, mas foi a misericórdia de Deus que se manifestou a nosso favor, que nos possibilita estarmos aqui nesta noite para adorar aquele que é digno de ser adorado, para engrandecer aquele que é digno de ser engrandecido. Queridos, eu tenho essa compreensão. Se eu estou pregando aqui, é porque é misericórdia. Se você canta aqui, é porque é misericórdia. Se você serve aqui, é porque é a misericórdia de Deus. Sabe por que a tua casa ainda continua de pé no meio desse pandemônio? É a misericórdia de Deus. Eu não sou consumido unicamente por causa da misericórdia. Jeremias, ele podia ter esperança, porque ele está olhando para um povo que foi para o cativeiro, mas ainda está vivo. Sofreram, mas ainda está vivo. Foram humilhados, mas estão vivos. Deus continua sendo misericordioso. Quantos tombaram, queridos, no meio dessa batalha, mas você está vivo. Quantos padeceram no meio desta peleja, mas o ar ainda está correndo nos teus pulmões. Ainda há vida dentro do teu ser, o fôlego de vida está dentro de ti, e isso é fruto da misericórdia de Deus. Ele não nos deve nada, ao contrário, é misericórdia, é graça, é compaixão, e é preciso que eu tenha isso de maneira tão clara no meu coração. Se não fosse esta misericórdia, eu não estaria mais aqui. Segunda característica desta misericórdia é que ela não tem fim. É isso que diz a palavra do Senhor. Perceba o verso 22. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Mesmo em face das transgressões de Judá, mesmo em face de um consequente juízo de Deus que sobreveio àquela nação, mas Deus ainda está disposto a começar de novo com aqueles que se arrependem. Jeremias estava dizendo isso. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Ele estava clamando para a nação de Israel e dizendo: se vocês se arrependerem, Deus, nos ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Foi Jesus Cristo que disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Pastor, mas eu errei, eu fracassei, eu falhei, eu transgredi, eu fui desobediente a Deus e a sua palavra. Queridos, se arrependa, se quebrante, se humilhe, se rasgue, porque a misericórdia de Deus está estendida sobre a sua vida. Não existe danos, não existe catástrofes, não existe situações que te lancem para tão longe que a misericórdia de Deus não possa te alcançar. Você se alegra com isso e pode glorificar o Senhor? Jeremias está olhando para um povo, irmãos, que foi duro de coração, 40 anos, só no ministério de Jeremias. Além dos outros profetas para exílio, Abacuque, aqueles que vieram anteriormente, como Elias, Eliseu e outros, que pregaram para aquele povo, e agora eles estavam sofrendo, mas Jeremias ainda está dizendo: no final desse túnel, há uma luz que se chama misericórdia de Deus. No final desse túnel ainda há uma saída que chama uma misericórdia infinita. A despeito dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, Deus ainda está estendendo as mãos sobre as nossas vidas. E terceira característica da misericórdia, queridos, é a que se encontra aqui no verso de número 23. Diz assim: elas renovam-se a cada manhã. Diga assim comigo: as misericórdias do Senhor. Não, crente, fala forte, diga bem forte: as misericórdias do Senhor. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então perceba, primeiramente ele deixa bem claro que as misericórdias são causas de não sermos consumidos. Segundo, elas não têm fim. Terceiro, elas se renovam a cada manhã.
Sabe o que é que Jeremias está dizendo? Que cada dia nos apresenta uma nova oportunidade de aproveitar e experimentar a graça de Deus. Eu gosto muito daquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha, quando ele diz assim: basta cada dia o seu mal. Jesus nos deixa cientes de que haverá males diários na nossa vida. Enfrentemos os males que se apresentam hoje, porque amanhã virão outros. E isso muitas vezes nos preocupa, porque a gente vence uma guerra hoje e nós falamos: meu Deus, amanhã eu já tenho que me preparar para outra. Eu já tenho que me preparar para os outros males que se apresentarão, que mostrarão a sua carranca. Mas eu preciso entender que se existem males para cada dia, existe misericórdia de Deus sendo renovado todo dia também. Então entenda isso: o alcance da misericórdia, ele não é inferior a esses males que vêm, que batem na nossa porta, que nos aflige, que nos alcança. Todo dia a misericórdia do Senhor, ela se renova. Todo dia a misericórdia do Senhor nos apresenta uma nova oportunidade de aproveitar a graça de Deus. Então entenda, queridos, você passou a noite toda chorando, aflito, angustiado. O dia ontem não foi fácil, mas quando levantar-se da cama, é preciso que você respire e você diga: Deus, obrigado pela tua misericórdia que se renovou. É oportunidade de desfrutar da graça, é oportunidade de desfrutar da presença, é oportunidade de vencer mais uma vez. O próprio Davi, ele nos diz no Salmos de número 23, verso 6: certamente a tua bondade, a tua misericórdia andarão comigo todos os dias, até o fim de todas as coisas. A bondade e a misericórdia do Senhor, na compreensão de Davi, era como se fosse aqui nesse texto, dois soldados que estão ao nosso lado, como a nossa sombra à nossa direita. Ela não nos abandona, ela não nos esquece. Todos os dias ela se renova sobre a sua vida. Todos os dias ela mostra a sua face graciosa para nós. Todos os dias ela se revela diante dos nossos olhos e nos diz: é oportunidade para você glorificar o meu nome. É oportunidade para você me adorar. É oportunidade para você me servir. É oportunidade para você continuar crendo, confiando. Queridos, era exatamente esta a base da esperança de Jeremias. A esperança do crente não é uma esperança em nada, no vazio, no vago. Não, a esperança do crente, ela é bem alicerçada. E um dos alicerces da esperança é a misericórdia de Deus. Está difícil, mas eu não sirvo a um Deus indiferente. Eu sirvo a um Deus de misericórdia. Está difícil, está doendo, está machucando, mas eu sirvo a um Deus de misericórdia. Então isso me faz olhar para uma manhã e dizendo: amanhã vai melhorar, amanhã será diferente. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio nessa palavra, porque a misericórdia de Deus me faz crer nesta verdade. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Deus de misericórdia nesta noite? Quantos aqui têm motivos para glorificar ao Deus dos céus nessa noite, por causa da sua misericórdia? Então abre a tua boca por alguns segundos e faz barulho de adoração a este Deus. Primeira coisa, o que Jeremias permitia vir à sua memória, o que dava esperança, a compreensão do ser de Deus, um Deus misericordioso, um Deus de compaixão. Segunda coisa, segundo alicerce que ele nos apresenta aqui, é o que está ainda no verso 22. Diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Verso 23, perdão. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Segunda coisa que dava esperança a Jeremias era saber que Deus é fiel. Compreender Deus como sendo fiel nos enche de esperança. Compreender Deus como sendo fiel nos enche de uma expectativa otimista quanto ao amanhã. Nós acabamos de terminar um período agora de pleito eleitoral, e havia um descrédito no coração das pessoas,
diante de tantas promessas de campanha. E se você perguntar a todas as pessoas, por que você desconfia? E você deixa de maneira bem claro, porque muitos destes que aí estão não são fiéis. Não são fiéis. É por isso que traz inquietação, angústias e incerteza para o nosso coração. Jeremias entendia que ele podia ter esperança quanto ao amanhã, porque o Deus que ele serve é um Deus fiel, é um Deus fidedigno, é um Deus fidelíssimo. Esse é o Deus de Jeremias, esse é o Deus da nossa igreja. A continuidade da misericórdia de Deus sendo derramada, sendo renovada, sendo manifesta, era exatamente uma expressão da fidelidade de Deus. O Wayne Gruden, ele diz que a fidelidade de Deus implica que ele fará aquilo que ele diz e cumprirá aquilo que ele promete. É a mesma coisa que nos diz Números 23:19. Deus não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não se confirmaria. Eu quero usar as palavras de Balaão e dizer para você, eu recebi a ordem de abençoar e ninguém pode revogar. Esse é o Deus dessa igreja. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus fidelíssimo, ele é um Deus fidedigno, e por isso você pode ter esperança quanto ao amanhã, mesmo que diante dos seus olhos pareçam que as coisas foram na contramão. Se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, se há uma promessa de Deus sobre esta igreja, se há algo de Deus sobre a tua casa, a tua família, pode dormir tranquilo, porque Deus é fiel. A fidelidade, a aliança de Deus e a integridade dele permanecem intactas, não importa o que aconteça. Deus é fiel. Eu gosto daquilo que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,13. Ele nos diz assim: ainda que sejamos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade não é algo externo a Deus. A fidelidade é algo intrínseco em Deus. Faz parte da sua essência, faz parte do seu ser, faz parte de quem ele é. Quantas vezes, irmãos, nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós cocheamos entre dois pensamentos? Quantas vezes nós prometemos, fazemos acordos, fazemos alianças, e quando menos espera, nós estamos andando, fazendo totalmente contrário a isso. Aí de repente vem Deus e cumpre promessa. Aí de repente vem Deus e faz com que o nome dele seja glorificado, e você olha e diz: eu não entendo por quê, porque eu não mereço. E é verdade, eu não mereço, você não merece, mas se Deus prometeu, ele cumpre, porque ele não volta atrás. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele não pode ser estorvada, porque é algo da essência desse Deus. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Era isso que Jeremias estava dizendo. Eu estou vendo uma nação destruída, eu estou vendo um povo que se perdeu, o reino do norte se acabou, foi destruído pelos assírios, não existem mais, não conseguiram reuni-los mais, mas agora Judá e Benjamim, o reino do sul, está no cativeiro. Jeremias olha para aquele cenário e diz: eu tenho esperança que vai mudar, porque o meu Deus é fiel. Deus prometeu que viria através dessa nação o Messias, o desejado das nações, o Emanuel, o Logos de Deus, o Alfa e o Ômega. Então nada pode impedir. Havia uma palavra de Deus sobre aquela nação, e ninguém pode impedir a palavra de Deus. Ele é fiel para cumprir. Não importa para onde Israel vá, Deus iria trazê-los de volta. Deus iria alcançá-los. A mão do Senhor está estendida sobre aquele povo. E consequentemente, irmãos, todos nós, na condição de igreja, o novo Israel de Deus, precisamos ter ciência de que há promessas de Deus sobre este povo. Há promessas de Deus sobre a nossa vida.
Há promessas de Deus que foram derramadas sobre a tua casa, a tua família, sobre você. Por isso que você pode sim ter esperança no meio desse contexto. Você pode encher o seu coração de gozo nesse contexto. E se alguém perguntar para você, mas para que tanta confiança? Ou por que tanta confiança? Você diz, porque o meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Eu posso não estar vendo hoje nada, mas Deus, Ele coordenará todas as coisas e fará com que no final o nome dEle seja exaltado. Eu li certa feita em um livro, escute isso, de uma criança que ele estava deitado no chão, enquanto a mãe fazia crochê. Fazia um bordado em um tecido, e aquela criança olhando o tecido de baixo para cima, ela perguntava para a mãe: mãe, que desenho feio, desconexo, sem sentido, eu não sei o que a senhora está querendo fazer. Ela pegou aquela criança, colocou-a no colo dela e mostrou aquele bordado sob um outro prisma, de cima para baixo, e quando ela olhou, ela ficou boca aberta, e ela disse: mãe, que coisa bela, que desenho maravilhoso, que desenho lindo. Às vezes nós estamos exatamente assim, como essa criança olhando de baixo para cima. Não conseguimos entender o porquê de certas coisas, não conseguimos entender o porquê de certas aflições, não conseguimos entender o porquê de certas dificuldades, mas Deus quer nos fazer olhar de uma maneira diferente e entender que Ele é quem está desenhando, Ele é quem está no controle, Ele é quem está coordenando todas as coisas. Então no final a fidelidade de Deus mostrará a sua face e nós poderemos adorar, exaltar e bendizer ao nosso Deus. Levante a tua mão, porque eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você chegou aqui inquieto, angustiado, aflito, a tua alma está pesada, mas Deus está dizendo para você: eu não deixei de ser fiel. Crer que Deus é fiel, crer na fidelidade de Deus, é como se reforçasse ou aumentasse a nossa musculatura espiritual. Faz-nos permanecer mais firmes quando os embates vêm, quando os conflitos surgem. A esperança não é roubada do nosso ser, porque cremos em Deus, que é misericordioso e que é fiel. Terceira observação que ele faz, ainda no verso de número 24, ele diz assim: digo a mim mesmo, digo a quem, igreja? Olha comigo, verso 24. Digo a mim mesmo. Perceba, mais uma vez o salmista volta-se para si, para o seu ser. É uma conversa dele para ele mesmo. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Perceba que os pensamentos que o salmista desenvolveu até então fazem com que ele traga uma resposta sincera, profunda do relacionamento dele com Deus. Ele diz que Deus é a sua porção, ou seja, Deus é a soma total de todos os meus desejos. Deus é a recompensa que eu quero. Deus é tudo que eu preciso. Em outras traduções dizem: Deus é o meu quinhão, é a minha herança, é a minha porção de terra. O que o texto está querendo apresentar é a mesma coisa que os levitas faziam. Dentre todas as 12 tribos de Israel, a única tribo que não tinha direito à terra, a única tribo que na divisão das terras não recebeu herança foi a tribo de Levi. E Deus deixou bem claro: os levitas não vão receber herança, os levitas não vão receber terra, os levitas não vão receber propriedade. E Deus disse: por quê? Por que que os levitas não receberiam? E Deus disse: porque eu sou aquilo que eles precisam. Queridos, olha o que dá esperança no coração de Jeremias, é entender que Deus é justamente aquilo que ele carece, aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja, aquilo que a alma dele anela. Podem roubar a cidade, podem derrubar tudo, mas não tiram Deus de dentro dele.
Eu preciso ter esta mesma compreensão. E só assim a minha esperança estará intacta. Porque se a minha esperança estiver baseada em coisas, naquilo que Ele faz, se por um acaso Ele não fizer, eu desesperarei, eu desistirei da caminhada. Mas se a minha porção é Deus, pode te faltar tudo, mas se tiver Deus, você continua crendo no amanhã. É aquilo que nos diz o Salmos de número 23. A maioria das traduções, elas trazem de uma maneira não adequada, quando dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução é: o Senhor, meu pastor, não faltará. Esse é o sentido. A proposta do salmista ali é dizer o seguinte: mesmo nos vales, mesmo nas dores, vale de sombra e morte, períodos de aflição, períodos de dificuldade, o Senhor meu pastor não faltará. O salmista está dizendo: em todos os momentos eu terei Deus comigo, Ele será minha porção, Ele será minha herança, Ele será minha recompensa. Pode faltar tudo, mas não falta Deus. Pode faltar tudo, mas não falta Deus. Pode vir as adversidades, mas não falta Deus. Em todos os momentos eu tenho Ele, em todos os momentos eu estarei com Ele. Foi isso que Ele disse através de Isaías: quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelos rios eles não te submergirão, e quando andares pelo fogo chama algum arderá em ti. Deus estava dizendo: eu estarei com vocês em todo momento. O Salmo 73, verso 26, ele diz assim: meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. É isso que o salmista está dizendo. É isso que Jeremias está dizendo. Deus era a sua posse, Deus era a sua herança, Deus é aquilo que ele precisa. Irmãos, se você tem Deus, você tem tudo. Havia um certo homem, escute isso, um homem que era apaixonado por quadros, um homem extremamente rico, apaixonado por quadros, colecionador. E um dia ele pediu para pintar o quadro com a face do seu único filho. Contratou um desenhista, um pintor, fez aquele quadro. Poucos anos depois, esta criança morreu. Esse pai angustiado, triste diante daquela perda, com alguns anos depois, o pai também veio a óbito. E no testamento dele, ele deixou um último pedido. E o pedido era que leiloassem todos os quadros que ele tinha. Todos os quadros. Após a sua morte, um dos seus empregados ou assessores reúne toda a cidade para leiloar aqueles quadros. E dentre aqueles pedidos daquele homem estava que o primeiro deveria ser o quadro do seu filho. E eles começaram a leiloar quadros caríssimos, e o primeiro quadro, que era o quadro do filho, ele não tinha, pelo menos aparentemente, tanto valor. Começaram a oferecer o primeiro quadro do filho, e houve um silêncio naquela plateia. Ninguém queria, as pessoas estavam interessadas nos outros quadros. Até que uma pessoa ergueu as mãos e disse: eu quero o quadro do filho. Quando ele comprou o quadro, bateu o martelo e disse: o leilão, ele foi encerrado. Abriu o testamento, as pessoas ficaram sem entender, e no testamento estava dizendo que a pessoa que adquirisse o quadro do filho, ele teria direito a todos os outros quadros, juntamente com eles. Assim é o nosso relacionamento com Deus através de Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem todas as outras coisas. Quem tem Cristo, ele não precisa de mais nada. Se você tem Deus, ele é a sua posse, é a sua herança, é a sua propriedade. Você não precisa de outros meios, de subterfúgios, de outra saída. Você só precisa dele. E isso vai encher o teu coração de esperança. Foi isso que Jeremias estava dizendo: Deus, eu só preciso do Senhor, eu só preciso de ti. O povo foi levado para a Babilônia, mas se Deus estiver com eles na Babilônia,
Babilônia. Onde eles estiverem, a glória de Deus se revelará, a presença de Deus se revelará, a manifestação da Shekinah de Deus será uma realidade. Onde eles estiverem, nós só precisamos de Deus. Para concluir, ele diz: portanto, esperarei nele. Perceba a mudança que houve do verso 18. A minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Verso de número 24, ele termina dizendo: a minha herança é o Senhor, eu vou esperar nele. A esperança aqui não é uma esperança ociosa, mas é uma esperança ativa. É uma esperança em movimento. Não é uma esperança, vou me deitar na rede e ficar lá esperando Deus fazer. Não. É você literalmente lançar-se a... É você jogar-se no propósito. É você fazer aquilo que está ao seu alcance, esperando confiantemente que Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor. Já disse Isaías, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. É isso que nós devemos fazer, é esperar nele, é confiar nele, é ter esperança nele, é descansar a nossa alma nele. E Deus está trabalhando ao teu favor, Deus está agindo ao meu e ao teu favor. Queridos, enquanto nós estamos aqui conversando, pregando, dialogando, adorando a Deus, em culto, em congregação, em comunidade, em koinonia, existe um Deus que está trabalhando ao meu e ao teu favor, existe um Deus que está agindo, os céus estão em movimento a favor dessa igreja. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos contemplar, mas enquanto estamos aqui em um só Espírito, Deus está dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Os céus estão em movimento ao teu respeito. Eu quero dizer mais: enquanto você está aqui, Deus está dando livramento aos teus filhos, Deus está guardando a tua casa, Deus está protegendo os teus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele. Portanto, eu esperarei nele. Eu vou esperar nele, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Eu vou esperar em Deus, porque como diz o Salmo 118, verso 8, é melhor confiar em Deus do que nos homens. Por isso eu vou esperar no Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Com a permissão do pastor, eu queria convidar o pessoal do louvor. Pode ser? Fica de pé comigo. Fecha teus olhos. Queridos, há em nosso meio alguém que ainda não fez essa aliança com o Senhor, alguém que não é evangélico, alguém que ainda não confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Levante a sua mão se tiver em nosso meio. Pastor, eu estou afastado, ou eu nunca fiz uma aliança, eu vim a convite de alguém. Há em nosso meio, levante a sua mão. Se você reconhece que do seu lado tem alguém que você convidou e ainda não é, erga a sua mão que eu quero conhecer você. Erga a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Alguém? Alguém? Todos são crentes? Amém? Amém, igreja? Todos são crentes? Então fecha teus olhos. Eu queria que você aproveitasse esse momento para fazer esta oração a Deus. Perceba que a disposição do coração de Jeremias mudou de maneira completa quando ele orou a Deus. Confiou na misericórdia, na fidelidade e desejou Deus de maneira completa. Isso encheu o coração dele de esperança. E Deus quer trazer este mesmo vigor para a nossa alma. Eu queria que você abrisse seus lábios e você fizesse essa oração a Deus nesse momento. Eu quero ouvir a igreja de Cristo orando ao Senhor. Abre os teus lábios.
Abre os teus lábios e comece a orar a Deus. Comece a clamar a Deus. Comece a suplicar a Deus. Comece a dizer: Deus, eu preciso desta esperança. Eu preciso desta confiança no Senhor. Há quantas pessoas que chegaram aqui e o inimigo das nossas almas tem te acusado porque você falhou, você fracassou, você errou, você não tem feito aquilo que Deus requer na sua palavra tantas vezes. Mas eu quero te dizer que nesta noite a misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre a sua casa, sobre a sua família. Então você tem liberdade para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem liberdade para engrandecer ao seu Deus nessa noite. Eu queria que você levantasse as duas mãos para cima. Uma é pouco, levante as duas. E com os lábios abertos você começasse a adorar a Deus. Porque você começasse a glorificar a Deus nessa noite. E enquanto você glorifica, o Senhor, Ele vai te renovando. O Senhor, Ele vai te fortalecendo. O Senhor, Ele vai te dando ânimo, te dando vigor. Ele vai renovando a tua esperança. Ele vai renovando as tuas expectativas quanto ao amanhã. Onde está você que pode abrir a boca para adorar a Deus nessa noite? Oh, Espírito Santo da verdade, nós queremos clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando a Tua igreja nesta noite com a Tua graça, com a Tua presença. Vai renovando aqueles que estão cansados. Vai renovando aqueles que não têm nenhum vigor. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Louve ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Tudo posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs. Abre os teus lábios para adorar aquele que é digno de toda adoração nessa noite. Minha vida é Tua, meu coração te dei. E forte! Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração. Da Tua palavra e da Tua palavra eu não abro mão, eu não abro mão. Aí você vai dizer: sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És Teu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos, diga assim comigo. ventos. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Não, diga forte, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, renova as minhas esperanças. Diga assim: pois eu creio. Não, diga forte: eu creio que as Tuas misericórdias estão sobre mim. Diga assim também, que Tu és fiel à Tua palavra. Aplauda o Senhor nesta noite. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha
Aleluia. Que coisa maravilhosa, né, queridos? Pergunta ao teu irmão, como é que está a tua esperança? Pergunta, como é que está a tua esperança? O mundo diz que a esperança é a última que morre. Desde ontem que a gente está aqui dizendo, a nossa esperança morreu, mas ressuscitou. E está à direita do Pai. E o apóstolo João escreve, dizendo assim, filhinho, não pequeis, mas se pecardes, lembra-te que tem um advogado junto ao Pai, intercedendo por vós. Então diga para o teu irmão, a tua esperança está ao lado de Deus, intercedendo por ti. Aleluia. Então fica firme, fica tranquilo, fica tranquila, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Agora, muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Vontade de Deus, muitas vezes, olha, não tem nada a ver com o que eu quero. Mas não perde a esperança da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não sei se você que está aqui nesta noite, tantas diversidades, tantas coisas que já aconteceram contigo, e a esperança talvez esteja bem lenta, ou já quase nada, ou acabou. E olha, pastor, eu não tenho mais esperança que nada vai acontecer, que não vai dar certo, que, olha, não tenho mais. Mas põe a mão no teu coração, eu queria orar por ti, para que a esperança que você acha que, ela vai se renovar, o cheiro, aleluia, das águas, assim como raiz, ao cheiro da oração, ao cheiro da graça de Deus. Esta esperança vai surgir como um renovo na minha vida, e na tua vida ela vai brotar. E você vai dizer, olha, naquele dia eu renovei a minha esperança, e agora posso contemplar as maravilhas de Deus acontecendo na minha vida, porque Ele é fiel. Pai, na tua presença aqui estamos. Eu não sei, ó Deus, quem aqui nesta noite a esperança não existe mais. A esperança não faz mais parte da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Ó Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, traz a esperança àqueles que já não entendem mais, ou acham que não dá mais certo, ou que não existe a esperança no seu coração. Os sonhos, os projetos, os desejos. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, visite esse coração, essa mente agora. Ó Deus, a fé, acrescenta-lhes a fé para que eles possam crer na esperança, naquilo que para eles já não existe mais, mas que o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor é Deus de todas as coisas. Pai, como sacerdote e profeta desta casa, eu quero liberar nesta noite, Senhor, a esperança àquele que já não tem mais a esperança, aquele que já acha que tudo acabou. Ó Pai, ao cheiro das águas, renascerá. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, hoje e para todo sempre. Você pode dizer comigo amém? Você pode dar um glória bem forte aí para Jesus? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia, aleluia. Queridos, como já foi avisado aqui, quarta-feira o nosso culto presencial não vai ser retransmitido. Nós vamos estar aqui louvando, glorificando a Deus, orando. Amém? Venha para o culto com essa mesma alegria, com essa mesma fé que você está hoje. Venha quarta-feira para o culto. Amém?
Hoje era para a cantora Edene estar aqui, mas ela e o esposo foi acometida pelo Covid. Mas na Santa Ceia, viu, Newton? Acerta com ela para a Santa Ceia, primeiro domingo de janeiro, a primeira Santa Ceia do ano. Ela está aqui conosco, cantando o culto para que possamos na Santa Ceia louvar a Deus, né, pelo ano de 2021 e dizer a Ele: olha, Senhor, eu estou aqui, 2000 atravessei e 2021 é contigo, aleluia, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Assim como o Senhor foi conosco em 2020, será em 2021. Tu credes, aleluia? Então, amados, que Deus continue nos abençoando. Quem vai levando consigo a esperança? Não é aquela esperança verdinha que fica pulando, não. A esperança na tua vida, no teu coração. Pastor Hugo, mais uma vez, obrigado, querido. Deus continue te abençoando. E eu sei que essa casa sempre pode contar contigo aqui, no nome de Jesus. Então, agradeça a Deus agora por tudo que você viu por estes 2 dias. Agradeça a Deus por estes 2 dias ter falado ao teu coração, ter trazido de volta a esperança, aquilo que não existia mais esperança. Agradeço a todos os visitantes que estão aqui nesta noite, que Deus continue vos abençoando e esta casa sempre estará aberta para vos receber no nome de Jesus. Pai, na tua presença aqui estamos gratos a ti, Senhor, por estes 2 dias que o Senhor se fez presente, ó Pai, de uma forma maravilhosa, porque sempre o Senhor está aqui. Mas o Senhor falou aos nossos corações maravilhosamente, Pai. Continua nos dando o restante de semana abençoadora e renovadora no nome de Jesus. E que a tua paz esteja sobre a nossa vida e o nosso coração. Que o amor do nosso Deus, a graça restauradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja hoje para todos sempre. E todos dizem amém. Aquele abraço distancial, né? No nome de Jesus, abraça o seu irmão aí de novo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor